Fala galera, está começando o quarto episódio da segunda temporada do Corretor em Foco e hoje nós temos nada mais e nada menos do que Rafa Mendes e Pepe. Sejam bem-vindos. Muito obrigado. Vou corrigir porque eu falei Pepe, tô acostumado com isso aí, mas eu vou mudar até o final do Corretor em Foco. Pepe, Não é tão seja difícil, bem-vindo. né? Não é tão difícil. Seja bem-vindo. Muito obrigado, Devino. Prazer, Rafa. Prazer, Pepe. E hoje nós vamos falar um pouquinho aqui sobre tendências do mercado, coisas que a gente não vê. Por quê que eu estou falando isso aqui? Nós não estamos aqui falando diretamente com corretores agora, mas estamos falando com pessoas que fazem funções diferentes, mas que são muito influentes nas tendências do mercado. Rafael, fala um pouquinho da sua trajetória. Bom, vamos lá. Eu me chamo Rafael Mendes, sou fotógrafo há 12 anos e mais uns 15 anos já, eu já perdi a conta. E basicamente hoje eu faço parte do mercado imobiliário, né? Então já há anos eu venho trabalhando a imagem do corretor de imóveis. Quarta-feira ou quinta, por aí? Quarta-feira a gente se viu. E aí você viu que eu falei lá, né? Que você é o maior fotógrafo do mercado imobiliário. Pô, eu agradeço, essa cara. responsabilidade aí. Fala um pouquinho de você, Pepe. Bom, eu sou Pepe Monte, prazer, obrigado pelo convite. Eu sou hoje especialista em investimentos imobiliários, principalmente imóveis compactos, com foco em rentabilidade. Venho aí há 10 anos no mundo de tech, então já desenvolvi e participei da construção de algumas startups do mercado imobiliário, como a Em Casa, Loft, agora na House, e trouxe bastante dessa vivência de dinamismo, de mudança, adaptação, e que hoje a gente vê o mercado imobiliário absorvendo muito forte esse comportamento, né? E me conta como que começou essa ideia de querer inovar. Como que começou essa ideia na sua cabeça? Você que já tinha isso, alguém perguntou e você deu sequência? Me conta um pouquinho disso. Então, quando eu me descobri como vendedor, eu, em 2013, ingressei numa empresa que chamava Easy Taxi. E essa empresa foi uma das principais startups brasileiras, né? Foi antes da entrada do Uber e tudo mais. O que a gente fazia era ligar diretamente o motorista ao passageiro e depois colocando o serviço corporativo também Você chegou a para esse trabalhar mercado. na Easy Taxi? Trabalhei na Eu Easy. conheci, meu pai era taxista. Ah, eu legal. conheci a Easy Taxi, depois teve a UAPA. Fui motorista de aplicativo também pela UAPA. Muito teve bom. algumas coisas. Ah, sabe que Então, coisa, né? foi nessa linha, assim, eu aprendi na prática, né? Aprendi entendendo por dentro como que funciona isso. O Thales Gomes, que era o fundador, é uma pessoa muito inovadora. Então, acabou que esse bichinho da inovação me picou ali cerca de 11 anos atrás. E aí, desde então, eu vim passando por uma sequência de empresas nessa linha de inovação. E aí, quando entrou no mercado imobiliário? Mercado imobiliário, na verdade, entra na minha vida antes mesmo da tecnologia. Eu comecei empreendendo com 21 anos com uma empresa que fabricava maquetes para estante de venda. Então, esse foi meu minha primeira interação ali com o mercado imobiliário. E aí, depois, em 2018, eu estava no Banco Itaú, num processo de inovação lá também, e fui convidado para entrar na Em Casa, que foi a primeira startup de compra e venda de imóveis aqui do Brasil. Até então, sem conhecer muito bem a transação do mercado. E aí, entrei lá como a primeira pessoa do comercial, saí de lá formando mais de 120 profissionais, contratando mais de 80 vendedores, de fora do mercado para o mercado imobiliário. E fala um pouquinho você, Rafa, de Cara, como mas que trouxe o... O Pepe tava falando um negócio aqui agora que ele me fez voltar no tempo e recordar uma parada. Porque eu sempre parto da minha entrada no mercado imobiliário através do Adalto, do Felipe, de um bate-papo que a gente teve, uma correção de foto que ele me mandou, que é um amigo. Eu ia te perguntar justamente como que você entrou no mercado imobiliário. Exato. E depois através do Trinca, né? Através do Sérgio Langer, aí veio o Trinca, tal, enfim. E aí Sofia, quando eu vi, eu já estava pertencendo ao mercado imobiliário. Mas o PP me recordou algo que há anos atrás, antes de entrar para o mercado imobiliário, eu já fiz trabalho para o mercado imobiliário, que era uma empresa, que é a Nova São Paulo, aqui da Zona Sul, a Nova São Paulo. Eu não lembro quem era que estava como CEO lá na época,
Eu não sei se era Rodrigo, se era Gustavo, alguma coisa assim. E eu lembro que me contataram pra fotografar, porque o cara tinha a ideia do seguinte: era imóveis de alto, altíssimo padrão, então Jardins, Avenida Europa, aqueles lugares. O que que eles faziam? Se eu pelo que eu me recordo, é isso aqui. Eles chegavam e falavam pro cara assim, falavam, me dá, deixa eu trabalhar o seu imóvel e eu mando um fotógrafo profissional aqui pra fazer as fotos. Olha a ideia que o cara tinha. Eu cheguei Pegava a exclusividade. exclusividade. Eu cheguei a entrar em casa que o piso da casa tava de plástico bolha, que era pra não pisar. Só que o que que acontece? Na época não deu muito certo porque ele tinha uma visão, mas o corretor que trabalhava com ele não tinha visão. Então os caras deixavam pra última hora, passava lá os imóveis, eu saía fotografando. E uma vez eu liguei lá pra pessoa que eu tinha contato, falei, cara, tem entulho no meio da sala. Não dá pra fotografar, que eram imóveis mais detonados e tal. E aí eu mesmo cheguei pro cara um dia e falei, cara, não tá rolando. Porque não tô entregando um trabalho bom, porque não estão me entregando imóveis bons. Então o que que acontece? O cara ele já tinha uma visão, mas na época errada. Mas, E aí, Rafa, anúncio sempre foi uma dor, né? Eu cara, lembro que o grande diferencial da entrada do mercado na Em Casa foi tour virtual. Então, em 2018, a gente entrou com tour virtual, ninguém tinha tour virtual, nenhuma plataforma, portal e tudo mais tinha a tecnologia para a gente tecnologia. Pra conseguir conseguir incluir lá. colocar o Então, tinha que colocar como vídeo e tal. Mas justamente porque a visibilidade, visualização ali do imóvel é uma dor, né? E isso há anos atrás, agora a gente imagina assim, né? Se o cara não se preocupava com a imagem do imóvel, imagina a imagem dele, né? Exato. Então, é justamente isso que linkou uma pessoa a outra, né? Por isso que até convidei vocês aqui, que assim, eu vivenciei o mercado de 2010, 2012, que era totalmente diferente. Uhum. Então, quando você falava, se você falar que você ia tirar foto, uma foto melhor, que você ia pegar imóveis, estúdio, nem passava na cabeça daquele pessoal ter isso na cabeça deles. Então, a função do corretor era cadastrar o imóvel, tiravam as fotos meia boca, né? A gente colocava no mural da imobiliária e os clientes vinham até nós. Sim, E o ali a processo gente era. era totalmente inverso. Hoje, 93% do primeiro contato é online, cara. Exato. E aí que você vai para inovação. Que assim, aí a partir de 2015 começou a vir questão de tecnologia, aí veio 2012 o WhatsApp, e aí veio entrando essas questões de inovação que hoje você não consegue mais. E assim, e quem não tiver atento às tendências atuais e futuras, vai sumir no mercado. Isso que você falou é muito interessante, porque o mercado imobiliário, lá atrás, basicamente você escolhia aonde você queria morar ou onde você queria ter aquele apartamento, via quem eram as imobiliárias que tinham ali na região, entrava numa imobiliária, era atendido por alguém, dizia qual que era o Era imóvel um que você estava corretor que procurando, atendia e a ele. partir daí É, você começava a sua procura. Ou seja, o atendimento, a procura, ela começava no atendimento. E agora, você escolhe o imóvel e depois você vê quem está vendendo aquele imóvel, né? O corretor ele acaba sendo a consequência da procura. E exato. antes ele era a origem da procura. Na verdade, eu chamo o corretor de experiência. Ele não é. O cara que entendeu esse game, ele tá bem. Uhum. Porque o cara que vai. Não é a compra de um imóvel. É a experiência, é a melhor experiência. Porque, cara, eu comprei o imóvel tem pouco tempo. É chato. É um negócio que, tipo É assim, é frustrante, muita né? coisa, é frustrante. Às vezes você, tipo assim, tá aprovado, de repente não tá, de repente isso, de repente aquilo. Quer dizer, você entra num colapso mental. Agora você imagina um cliente, por exemplo, que vai comprar Minha Casa Minha Vida. O cara ele já é programado para entender que ele não pode comprar isso, que ele não pode, ele nasceu para morar de aluguel, porque ele tem implantado na cabeça dele a programação que ele recebeu. Exato. E aí é o que eu falo, o corretor que entende todo o processo e transforma esse processo numa estrada, cara, de nuvens pro cara, ele tá bem. E assim, e essa questão de experiência é o seguinte: mas todo cliente eu vou fazer isso, é todo cliente. É o Walt Disney. É o Walt Disney. Não tem jeito. Você chegou lá, você sabe como que você vai ver os personagens que você vai ver, mas você tem que participar, você tem que. Faz parte da magia ter eles lá. E você precisa trazer isso
pro seu dia a dia. Mas isso Então, assim, é fácil quando o cara entende o processo, né? Exato. E aquilo, a venda, no final das contas, ela é a consequência do atendimento muito bem feito. Exato. Então, o seu relacionamento com o cliente, ele não pode ser um relacionamento transacional. O que que você quer, eu tenho isso daqui, gostou, comprou. Na verdade, você vai acompanhar ele durante aquela jornada. Nosso papel como vendedor é fazer com que isso seja o mais fluido possível, e aí entra muito forte a questão da experiência, e a venda ela é a consequência disso. Sim. É o final do caminho, né? Exato. E muitas vezes o corretor ele perde por conta disso, né? Porque ele coloca o dinheiro, a venda na frente do cliente. Ele coloca às vezes que a comissão que ele vai receber em X produto ou em X metragem é maior do que Y. E aí, se você colocar essas coisas na frente, se você colocar o dinheiro na frente, porque se o dinheiro é a O consequência, dinheiro é consequência, né? o dinheiro Tudo que você faz nunca bem pode. feito, né? Exato. Tudo Então, que você faz assim, por amor, né? se você não tiver essa questão de, meu, preciso fazer um trabalho bem feito Uhum. e eu preciso saber tudo. Né? Eu tive uma experiência na minha vida e a partir disso daí, eu acho que isso até me ajudou a estar hoje onde eu estou. Por quê? Eu trabalhava como corretor, em 2014 eu recebi um convite para sair, Uhum. né? Foi uma época de crise no mercado imobiliário, época de crise no Brasil. Então, parou. Terceiros, eu trabalhava com terceiros, parou. E aí eu recebi um convite para sair, né? E ir ser gerente numa loja. E eu cheguei nessa loja na época, cartucho, toner. E eu cheguei nessa loja achando que ia ser gerente, Uhum. né? Ele falou que ia ser gerente, me chamou para ser gerente. Eu falei, eu vou ser gerente. Eu chegar lá, vai me apresentar como gerente e tal, né? Fui até arrumadinho e tal. E quando eu cheguei lá, ele me colocou atrás de um balcão. E eu comecei a atender os clientes, comecei a falar com o cliente. E só que beleza, eu tava fazendo meu serviço ali. Só que eu falei, eu não fui contratado para isso. Dá E até aí eu agonia de fui, pensar. e aí eu fui falar com ele. Mas, pô, não fui contratado para isso. Aí ele falou, sabe por que eu te deixei aqui? Hoje você não entende como funciona um cartucho, como funciona um toner. Como que eu vou te colocar para gerenciar uma coisa que você não sabe? A partir dali, eu entendi que a questão é saber o processo. Saber o processo. Então, para qualquer coisa na nossa vida, seja vendendo toner, ou seja você vendendo imóvel, ou seja na Sim, fotografia, pra caramba. ou seja você executando lá, desenvolvendo um projeto de tecnologia, você precisa saber e conhecer do projeto, do processo. Sim. Porque se você não conhecer do processo, você não consegue fazer nada. Você não consegue falar com o cliente. Na minha carreira, eu já liderei cerca de 600 profissionais de venda. Entre SDR, executivo, coordenador, gerente, por aí vai. E raríssimas foram as vezes que eu desenvolvi um processo e coloquei para alguém executar sem que eu tivesse executado antes. Então, no caso, você criou ali uma tese, que aquele processo vai funcionar. Mas como que você garante a execução perfeita para validar ou não aquele processo? Então, primeiro, mão na massa, ver como funciona, se é uma questão de atendimento, vai atender, se é uma questão mais burocrática, entende como é que está esse fluxo, se é o sistema que está parametrizado de forma correta e tudo mais, para aí sim você pensar em começar a delegar, né? Porque assim, se a gente não entende o processo da venda, como que você vai liderar alguma coisa, ou como que você vai explicar, como que você vai vender? É igual você falou lá, tem lá Como que você vai capacitar escritura. as pessoas, né? Não, e assim, vamos falar do corretor hoje. Ele tem o processo de venda natural. Mas por onde que começa a venda? Sim. Qual que é o processo natural da venda? Esquece os clientes fora de curva. E Vamos tem o falar, pós-venda também, né? que aí depois vai o pós-venda. É. Mas assim, o processo natural de venda é a primeira coisa, ele vai comprar a sua imagem. Seja ela no Instagram, seja ela no anúncio, seja ela quando você fez uma oferta por telefone e você não foi a sua imagem, mas foi a sua voz, a entonação de voz que você ligou. Ninguém vai um comprar nada de você sem te comprar primeiro, né? Exato. Imagem, pra gente entender, já que você entrou nesse ponto, imagem, ela é um conjunto de coisas. Ela não é foto. As pessoas pensam, tipo assim, a imagem é foto. Na verdade, não, cara. Imagem é o seu lifestyle, imagem é o seu caráter, imagem é o que você pensa, o que você come, como você se veste. Tudo isso É a é tua imagem. verdade, A né? tua Você tem que ser de verdade. verdade, né? Principalmente dentro das redes sociais. Então, hoje em dia, o que a gente vê muito, não só no mercado imobiliário, eu não tô falando do mercado, tô falando que eu atendo no modo geral, né? Sim. Meu público maior é mercado imobiliário, mas a gente vê muito que a pessoa ela acha que é o seguinte, cara, que a rede social é um circo.
E eu posso ser o que eu quiser ali dentro daquele circo. Só que eu costumo dizer assim, já é difícil você ser você, saca? É difícil você ser você. Se você criar um personagem, você cai por terra. Não dá. Você não Não- consegue você não se consegue sustentar. manter. Não consegue, porque assim, sendo, é igual você falou, sendo você já envolve disciplina, né? Você tem que desenvolver ações todos os dias. Ser você já é difícil. Você imagina se eu querer ser o Cara, Rafa. não dá. Não Chega tem uma como. hora que você vai cruzar com alguém que não vai funcionar, cara. Mas o bom de ser de verdade é que quem é de verdade só tem uma história pra contar, né? Cara, só tem uma Então história pra você não precisa contar. ficar Cara, maquinando versões. eu acho essa Você frase. tem O a sua história. Murilo Gun, ele tem uma frase que ele fala assim: o bom de não mentir é que você não precisa lembrar. É isso. É verdade. Se Isso é você, muito louco, cara. E eu falei, contei isso no podcast anterior, que tem um corretor que ele gostava de sempre dar uma enganadinha, né? É. Então, para todo cliente, ele falava, comprei uma aqui também. Para vender. Ele falava assim, não, essa daqui é a melhor plumada que tem, comprei uma aqui nesse andar, nessa plumada, vou morar do seu lado. E a pessoa ficava com aquilo. E essa cliente indicou uma amiga para ele depois de 2 meses que ele já tinha vendido tudo. Uhum. E quando ele foi na maquete, ele falou a mesma coisa pra amiga. E a menina viu, falou, mas você não comprou no sexto andar? Agora você comprou no 11º também? E aí, assim, tudo aquele encanto cai por terra. Você não precisa fazer isso. Então, assim, a primeira coisa que eu acho que a gente precisa, que o corretor precisa focar é na imagem e na apresentação. Então, são coisas que eu sempre falo. Esse é o ponto inicial, né? Exato, porque a apresentação não é só você chegar, Rafa. Vou apresentar o projeto para você. Aqui é uma torre, não sei o quê, com piscina, né? Vamos falar lá dos produtos que você vende. Aqui tem o mercado. Não, é o sorriso no rosto. Cara, sorriso vende. E É o. sabe o que pra mim faz muito sentido? Você trabalhar num mercado em que ele conversa contigo. Então, assim, eu hoje trabalho no mercado de investimento porque é o mercado que eu mais me identifico. Então, eu não tenho que fazer um esforço para Exato. aprender ou para puxar alguma informação. Talvez, se eu for pro econômico, eu não vou desempenhar tão bem quanto alguém que já nasceu nesse mercado ou que conhece muito desse mercado. Se eu for para um alto padrão, provavelmente eu não vou desempenhar tão bem quanto alguém que vive esse mercado e desempenha bem nesse É mercado. porque, e você falou uma coisa bem falada agora, que é o quê? É você não É querer a ser, questão, né? é a questão de você viver. Uhum. Se você. Nós até comentamos isso também, acho que na quarta. Se você vai trabalhar alto padrão, o corretor vai trabalhar alto padrão, ele precisa A gente viver conversou. o alto padrão. Não é, ô Pepe, sabe o que acontece? Às vezes chega cliente lá, porque hoje meu trabalho é dar uma consultoria, né? Não só foto, mas é entender quem é o PP, o que ele faz, para quem ele faz, como faz, pegar todo esse conceito de imagem, criar um trabalho dentro das redes sociais, para que você possa que a foto, é aquilo que a gente estava falando, possa conectar a tua imagem com o teu cliente. Eu chamo de audiência, né? Porque hoje em dia a gente tem uma audiência. E o que que acontece, cara? Muitas vezes chegam pessoas que eu acho legal até o conceito delas, né? De tipo, o cara hoje ele trabalha com popular, então ele é bom naquilo que ele faz, só que ele quer já pular alguns degraus direto. Então ele já quer ir, tipo, para alto padrão. E aconteceu um caso, caso isolado, mas aquilo ficou na minha cabeça, né? Que o cara chegou para mim e falou assim: não, cara, porque eu preciso fazer umas fotos, só que eu vou para alto padrão. Aí eu falei: tá, beleza. Aí você vai para alto padrão? Vou para alto padrão. Aí o cara Conversando tem com o que alugar cara. a roupa, alugar o carro. Conversando com o cara, eu perguntei isso pra ele. Eu falei, cara, mas É. o teu meio de amizades e tal, são galeras que consomem alto padrão? Ele falou, não. Eu falei, tá, você tem uma verba disponível pra investir em você? Porque você vai ter que comprar um Armani, cara, que seja, velho. Não. Eu falei, tá, vamos reconversar esse processo? E aí eu falei pra ele, falei, cara, vai pro médio, porque a tua imagem, o que a gente pode fazer aqui hoje, porque do popular pro médio é um passo só. E aí do médio você vai começar a buscar treinar numa academia, onde tem clientes, frequentar esse meio, porque é daí que surge o negócio, né? Eu quando eu aprendi isso, cara, que todo lugar que eu tô é uma oportunidade de negócio. Esses dias a sala do lado lá do estúdio tá alugando, né? E eu conheço o corretor lá, né? E aí ele tava mostrando pra uma mulher lá, tal, não sei o quê. Eu já fui lá curiar, entendeu? Eu quero saber quem vai estar do meu lado, né? E aí ela, não, porque eu sou, tudo bem, Rafa, eu sou psicóloga, tal. E aí, você tem um estúdio de fotografia? Eu falei, não é só um estúdio de fotografia. Hoje meu trabalho é assim, assim, assado, tal, nananana. Ela,
eu preciso de você. Ela fechou comigo. Quando eu aprendi, Não alugou a tipo, sala ainda. não alugou, ela não Poxa vida, alugou. Ela melhor fechou comigo negócio e do não alugou. corretor. Quando eu descobri isso, que, primeiro, 58% da primeira impressão é como o Pepe chegou. Isso é automático, é o que a gente tá falando, é subconsciente. É Exato. lá atrás, é lá no fundo. A gente olha, a gente pode discriminar por conta de uma olhada. Isso a gente vê histórias pra caramba. Ô, Rafa, sabe o que eu achei muito legal? Que você falou que imagem não é só foto. Quando eu entrei no mercado imobiliário como corretor, vendendo, eu vendia desde o apartamento de 500 mil, trabalhava na zona sul do Rio, até a cobertura de 18 milhões. E uma vez eu fui atender um casal que queria uma cobertura na quadra da praia, era uma cobertura triplex, muitos metros quadrados, tava valor de anúncio uns 8 milhões e pouco. E eu falei, eu vou fazer um teste. Eu não vou me vestir para atender o cara. Eu vou como eu sou e eu vou atender o cara. E quando você trabalha a imagem, não é necessariamente só a aparência, mas também o conteúdo, né? Conteúdo, no geral. Então, isso que você falou é interessante, porque mesmo trabalhando um imóvel de alto padrão para um casal muito bem financeiramente, esclarecido e tudo mais, eu não precisei fingir ser alguma coisa que eu não era. Sim. Então, ser de verdade te dá também essa liberdade. E aí é lógico, né? O que você carrega, o que você consegue agregar naquele relacionamento que não só uma foto. Você falou relacionamento, né? A gente pode quebrar o gelo, porque assim, 60% de uma venda é relacionamento. 20% entender a necessidade do cliente, que é saber ouvir o que o cara tá Exato. falando. 10% uma boa apresentação, seja sua quanto um fluxo, Uhum. enfim, né? Algo que seja compreensível, né? Ou mais fácil de ser compreendido pelo cliente. E 10% sentar e tomar uma cerveja. E fechar o negócio, assinar o contrato. Quando eu falo desse processo de conexão, ele está dentro dos 60%. Porque você compra de quem você conhece. Essa que é uma parada muito legal. Se você estiver vendendo um Monza 98, existe Monza 98? Não sei. Difícil, né? Não, Nunca mas vendi tinha, carro. existia. Só Não, os mas vamos meus. pensar. E você tiver, e eu querendo comprar um Monza, Pode ser que certo? seja uma nova tendência aí, o Monza. Não, Tô brincando. é um exemplo que eu tô dando. Eu sei. E, por exemplo, eu sou amigo do É que agora Aldevino. você mostrou sua idade. Agora eu tenho idade. Eu não tenho medo. Tô brincando. E aí, tipo assim, você é meu amigo e você tá vendendo esse Monza e você tá vendendo o mesmo Monza pelo mesmo preço, eu vou comprar de você. Quando a gente gera essa conexão, esse relacionamento, como, cara, eu já falei diversas vezes, cara, a gente tem grandes oportunidades. Se você tem o telefone do cliente, você consegue jogar no banco de dados chamado Facebook e você descobre a vida do cara. Já aconteceu comigo de entrar orçamento. Assim como ele descobre a sua Como também, descobre né? Então, muito exato. cuidado como Não, você exato, se cara, apresenta. É uma exato. via de duas mãos, E, né? e o que você Exato. escreve também, o que você fala, isso dentro das redes sociais é algo que é surreal. Então, tipo assim, por exemplo, dentro do meu perfil, cara, eu tenho minha posição política, mas a minha posição política ela não interessa a ninguém. É, Entendeu? Eu Mas penso muito sobre isso, vendedor cara. não fala nem de Nem de política, nem de religião. exato. E política, dependendo de futebol também não Também fala. não fala. Eu Então, falei assim, isso antes aqui, gente. Depois É, ninguém sabe pra quem dentro do meu perfil, você não vai ver isso, cara. Ou você leva coisas construtivas que tá dentro da sua imagem, coisas construtivas, ou você pode falar alguma coisa que você perde tudo. E foi o que você falou, como o teu público, a tua audiência, Cara, tem uma coerência que precisa ser levada ali, né? Senão você É. perde a audiência. E assim- Ou você vai trazer uma audiência que não necessariamente é o público para qual você quer comunicar, né? É, Exato. e na verdade, assim, uma coisa que você faz fora da linha hoje, acabou. É igual você falou. uma vez. Se você pegar a questão de política, você postou uma frase que deu a entender A ou B, pronto. Você perdeu um Barack Obama deu uma palestra numa faculdade e abriu para perguntas. E o cara perguntou para ele: o que eu tenho que fazer hoje se eu quiser ser presidente dos Estados Unidos? Ele falou: a primeira coisa hoje é cuidado com o que você escreve na rede social. É verdade. Mas Cara, é uma realidade É uma muito realidade. forte. Porque você vê as pessoas, às vezes, se preocupando com uma foto, com outra, mas assim, quando você dá um depoimento, seja ele bom ou negativo, né, positivo ou negativo,
você está sendo querendo influenciar alguma coisa. Então pode ser tanto para o lado bom para você, Sim. quanto o seu cliente também pode. A gente tá falando aqui dos Exato, cuidados, mas gente. também é uma baita de uma oportunidade. Oportunidade Se demais. você sabe para quem que você... E isso também é um certo segredo de como prosperar em vendas, né? Sim. Você tem que escolher o teu negócio e escolher teu público. Precisa. Então, É o a avatar, partir né? do O famoso momento que avatar. você já tem muito bem definido qual é o seu nicho de mercado, imóvel. Cara, imóvel a gente falou aqui, tem o econômico, o Tem alto tudo. luxo, o alto padrão, o compacto, o investimento, moradia e por aí vai. Quando você começa a funilar o seu público, fica também muito mais fácil para você desenvolver uma comunicação que seja coerente para aquele público e que te devolva frutos, E isso né? é verdade. Porque Quando você se conecta, é tudo que você tem que acompanhar. Às vezes a gente até percebe que tem pessoas que têm. Eu vi um corretor uma vez, até brinquei com ele. Às vezes ele atendia um cliente que era mais do Nordeste, ele já falava um pouquinho pro lado do Nordeste. Falava um carioca, já puxava um pouquinho pro carioca. E assim, querendo ou não, ele estava querendo de alguma forma se conectar com o Exato. cliente É para que o rapport, ele cliente tava venha buscando entender. semelhança. Buscando Né? rapport. Exato. E querendo ou não, você vai tendo uma familiaridade quando você fala com as pessoas da mesma forma, né? Você leva o tom da conversa ao mesmo nível. Então, assim, isso hoje as pessoas não prestam atenção nesses detalhes, que faz total importância na hora da venda, na hora do fechamento. Por quê? É aquilo que a gente começou falando. Antigamente o cliente ia até a imobiliária e esperava o corretor, e o corretor da vez que tivesse, se era o senhorzinho lá, igual o pessoal brincava, o senhorzinho que tava fumando de camiseta, tá, ir lá atender, beleza. Ou se era um corretor novo, para ele não fazia diferença. O corretor tinha que ter um carro para levar para fazer as visitas e o imóvel que ele queria. Isso Era é isso que muito ele legal, precisava. porque até pouco tempo atrás, vendedor era o cara que tinha um bom sorriso, um bom papo, se vestia bem e andava num carro legal. Porque ele vendia muito a imagem de sucesso, né? E de uns tempos para cá, acho que muito as redes sociais trouxeram isso, você acaba precisando exercer, de certa forma, autoridade, ou criar uma autoridade em cima do que você está falando. É, Então, a autoridade ela, dificilmente. ela gera conexão, né? Exato. E dificilmente alguém vai te procurar por uma rede social, que é talvez a maior vitrine que a gente tenha hoje, e te puxar um assunto que não é algo que você fale ou que você se apresente como autoridade nele. Exato. Então, é uma era que a gente tem de se apresentar com conteúdo, ligando o público e de forma muito intencional. Então, a intencionalidade. Quando alguém te procura para uma consultoria de imagem, ele está sendo intencional na comunicação que ele vai passar. Exato. Seja ela Exatamente. visual, seja ela verbal, seja o conteúdo que ele vai trazer, seja a forma como ele se apresenta. Ele já tomou uma decisão, né? E como a gente tá falando, entrar no assunto tendência aqui, para 2025, cara, eu vejo duas tendências. Primeiro, estratégia dentro das redes sociais. A tua imagem é o corretor entender que ele é a principal ferramenta que ele tem, porque é o que eu falo. Olha os grandes players do mercado. Como a gente estava falando, tipo, ali fora, né? Que a Aham. Play até gostou da frase. O peixe só é grande porque o rio é pequeno. Então, quer dizer, se a gente utilizar essa métrica, você sabe quem são os grandes players. E aí é onde eu falo de espelhamento. O que esse cara tá fazendo? Cara, isso é meio que óbvio. E o ponto 2, né? Que primeiro é a presença mais ainda online, a presença online, mas com estratégia. Isso que você estava falando, para criar autoridade, é simples, é definir o público, o que você vende, o que você tem, qual é o seu produto, qual é o público, quais são as dores desse cara, e você transformar isso em infotretenimento. Eu venho batendo na tecla do infotretenimento, porque de novo eu falo, ninguém entra no Instagram para comprar. Agora, se você for o cabrão, se você for o cara bom, você vai transformar os seus vídeos, despertar o desejo de compra desse cara, e você vai pegar porque você já tem as dúvidas. A minha dúvida é a dúvida do outro, que é a dúvida do outro, que é a dúvida do outro. A partir do momento que você mescla ali os bastidores, porque muita gente, ela não quer saber o que você faz. É interessante isso, porque eu posto uma foto do trabalho lindo, maravilhoso, que saiu na Forbes, ou tipo, cara, Sepultura, que foi capa no mundo inteiro. Cara, tive capa no Japão, até num país que eu nem sabia que existia, sabe?
mínimo de curtida, porque vamos levar a métrica, a curtida, que hoje em dia não tem muito, né? Aham. É meio relativo, né? Mas o making of, eu fotografando Sepultura, ele tem mais curtida. Então, quer dizer, quando você faz um bom trabalho mostrando o teu lifestyle, mas com estratégia, porque também não adianta. Esses dias eu tava falando com a Adalto sobre isso, né? A gente tava falando, não adianta eu ficar postando foto do meu filho, do meu filho, do meu filho, e as pessoas curtindo, mas eu não vendo fralda. Eu É. não vendo Uma roupa outra infantil, tendência eu de vendo conteúdo fotografia. nessa linha é a educação, É né? educação, exato. Dizem Então, que toda empresa no futuro precisa ser uma empresa de educação. Então, não necessariamente você precisa vender o imóvel, mas você precisa educar o seu educar o seu cliente a cliente. como ser aprovado em crédito, Exato. ou a como buscar esse imóvel. Exato. E é aí onde entra, você torna-se pro seu cliente autoridade. Uhum. Por quê? Você, primeiro que você mostrando ali como você faz, a sua vida. Cara, não sei se já aconteceu com vocês, de você acompanhar alguém dentro do Instagram ou de uma outra rede social e você encontrar essa pessoa pessoalmente. Você já quebrou o gelo, não tem aquele oi, tudo bem, prazer. Você já chega Você conversando. já cria uma Você conexão. já criou uma Foi, conexão foi o que eu online. falei até da questão da Sofia, que a gente estava combinando, tava conversando antes. É verdade. E aí você vê que você acaba conhecendo o dia a dia da pessoa, onde a pessoa estava, o que ela falou. Você acaba vivenciando tudo aquilo que a pessoa está vivendo. Né? Tudo através da Exato. internet, através dessa conexão, que assim, que é o dia a dia, igual ele falou, infoentretenimento é uma coisa que assim, hoje é muito difícil você ver no mercado imobiliário. No mercado imobiliário. Cara, Porque o assim, Instagram de mercado imobiliário é só panfleto. é só panfleto, que aí você vai olhar lá, o corretor pegou uma imagem da construtora ou da imobiliária, seja lá da onde ele trabalha, ele vai postar porque ele achou que era mais bonito. Não tem estratégia. Mas tem um outro ponto, né? O corretor que trabalha muito bem rede social, ele acaba não sendo necessariamente o agente da venda, quem está ali atendendo o cliente e vendendo. Mas para uma incorporadora, ele acaba virando um canal de venda. Canal de venda. Então, tem muitas incorporadoras que... Eu fiz um trabalho agora recentemente com uma incorporadora que tem um baita do lançamento em Pinheiros. Não necessariamente eu vou vender aquele produto, mas a gente foi lá produzir conteúdo e tudo mais, com uma pegada de investimento, trazendo não só as qualidades de área comum, arquitetura e tudo mais, mas rentabilidade, público, gerador de demanda e tudo mais, para que aquilo fosse divulgado. Não necessariamente o cliente vai chegar para mim, mas ele talvez chegue lá. Então, o corretor, sabendo se posicionar, ele não precisa ser única e exclusivamente um vendedor. Ele pode ser também um promotor de algum produto para alguma marca e por aí vai. Sim. Então, quando a gente fala dessas tendências de imagem e tudo, é uma coisa que quando falava lá atrás era praticamente que impossível, que nem em redes sociais existia, era Orkut, né? Na época, da minha época. Depois passou o Facebook, aí as coisas foram evoluindo, mas hoje nós já estamos falando que assim, a pessoa que não se ligar, que é o que ele falou, na tendência de 2025, de arrumar e fazer o seu cartão de visita, que não é mais o cartão de visita. Não é. Eu nem tenho cartão de visita, sabia? Quer ver uma Agora tendência do mercado é o imobiliário? Instagram. Uma tendência do mercado imobiliário que está diretamente ligada à imagem e que não está nem um pouco ligada à pessoa. São os branded buildings, né? Quando você alia uma marca a uma construção. Então você tem hoje prédios assinados por Pininfarina, Sim. por Fasano, É. por Armani, Sim, Versace. Você está trazendo ali a imagem de luxo, de diferenciação Sim. de mercado, de exclusividade, não necessariamente para uma pessoa, Sim, mas sim exatamente. para um produto. Você está envelopando um produto dentro de uma E tendência. só de ter uma assinatura dessa, o produto já é outro, né? Só de você ter aquela pessoa vinculada ao empreendimento, pronto. Pode ser até, isso a gente até compara às vezes de construtora para construtora, que também acontece isso. Às vezes você vê aquele projeto, um excelente projeto, mas pela imagem daquela outra construtora que tem um projeto similar, ou até um pouco melhor, mas é pouca coisa, só pela imagem que ela foi construída, ou pelo arquiteto que está por trás do negócio, já acaba totalmente mudando a linha de raciocínio do cliente. Então, não, eu prefiro Ele morar consegue em um impactar lugar. preço diretamente, né? Ele consegue Exatamente. cobrar mais caro, às Consegue vezes, num cobrar mais produto não tão bom, Cara, por uma questão de imagem e principalmente de marca. É igual O quanto relógio, aquilo né? fortalece uma marca. É igual relógio, né? Você pega um tag, o Senna, tipo, cara, é surreal, tá ligado?
Exatamente. Entendeu? O Então, quer relógio dizer, é somente pra hora. pra hora. Mas faz totalmente diferença, a diferença você ter um relógio daquele. Então, assim, tudo gera conexão, e tudo vai focado em imagem, né? Então, assim, quando você fala de imagem, você vai construir a sua marca. Se você for ver, as coisas foram Cara, se ligando. você é a sua marca. Exato. O corretor ele precisa entender isso, porque por mais que ele esteja dentro de uma empresa, se o cara entender que ele pode empreender com o CNPJ de outra pessoa, se ele entrar pensando em empreendimento, se ele entrar pensando não só na próxima venda, mas em ter um target aonde ele quer chegar, crescimento, enfim, o cara quer ter a construtora, quer ter a imobiliária dele, quer seja lá o que for, ele voa, porque ele precisa ter a mente de uma construtora, de uma incorporadora, enfim, de uma empresa, enfim, que está vendendo ali o produto dele. E Rafa, por você ser uma marca, você também tem que ter muito cuidado com qual marca você se associa. Exato. Ela tem que ter a mesma linha de comunicação que você. Mesma Ela linha de tem que ter o comunicação. mesmo padrão do produto que é o Exato. seu padrão de E você- atendimento. Você vai né? falar uma coisa importante. A empresa que eu trabalho, eles têm tudo esse cuidado. Então, hoje é uma empresa que é referência no mercado associativo. Minha Casa Minha Vida é referência na Zona Oeste. E ele é um cara que ele não atende qualquer incorporador. E aí, um dia eu perguntei para ele, mas por que você não atende? Sendo que pode ser um cliente bom para você. Aí ele falou assim para mim, sabe por que eu não atendo? Eu não sei se esse cara vai construir, eu não sei se ele vai entregar. Como que eu vou me associar a minha marca, a marca dele, sendo que eu não sei se ele vai entregar na mesma qualidade que hoje eu vendo. Então, assim, você está no sucesso, você ter um sucesso grande não significa que você tem que vender tudo e se associar a todos. Até as pessoas ou as empresas que você se conecta, você tem que tomar um certo cuidado. Porque se você não tomar esse cuidado, é o que você falou. Ao invés de ser positivo, pode ser negativo. No mercado imobiliário, você tem 4 tipos de riscos principais. O risco de mercado, que não necessariamente depende de você, estoura uma guerra, vem uma pandemia, você pode ter uma carteira perfeita, mas não necessariamente você consegue se proteger daquilo. Fatores externos. Você tem o risco de liquidez, nem sempre um bom imóvel, porque ele é bonito, ele tem uma boa planta, ele vai estar numa boa localização e ele vai te dar liquidez, seja para uma locação, seja para uma revenda. Você tem o risco de crédito, e aí entra um pouco dessa preocupação que você falou. Risco de crédito no mercado imobiliário são 2 principais, né? Você não receber o dinheiro, seja da locação, seja da venda. O segundo é você comprar de uma incorporadora e você não receber o produto. A incorporadora quebrar, a obra não avançar, enfim. Esse é um risco de crédito. E você tem um quarto, que é justamente risco de imagem. Quantas vezes a gente não viu empreendimentos muito bons de incorporadoras boas, mas entra naquele classificação de o empreendimento micô. Cara, não vende, não adianta que você faça. Você lança, relança e bota dinheiro, injeta em tráfego, injeta em mídia e você não consegue vender aquele produto. Então, risco de imagem está entre os 4 principais riscos do mercado e aí vem muito em como você se associa ou o que você está comprando, onde você está incorporando, onde você está investindo, onde você vai morar, né? Mas aí que vem também uma tendência, né? Antigamente você falava, se eu construir apartamento de 3 dormitórios, vende. Se eu construir apartamento de 2 dormitórios com vaga, vende. E aí essas coisas foram mudando. Porque as pessoas não querem mais saber apenas. Ainda existem as pessoas que querem 2, 3 dormitórios. Mas a pessoa quer ter mobilidade. Ela quer ter mais praticidade do que morar num apartamento grande. De Eu 3 quero um dormitórios. apartamento grande. Isso está Você entendeu? diretamente... Eu Mas sou o cara você que eu quero entendeu? aquele apartamento com varanda, o pôr do sol ali, pra eu sentar, abrir um Mas vinho. Tá, mas e É se eu que- pegar mas esse é- apartamento eu e tô botar no pior bairro Não, com não. o pior vizinho? Cara, você Não sabe que o prédio que eu quero um dia morar, ele já existe, sabia? É. Eu já conheço o pôr do sol, porque eu já tive lá, cara. Então tá explicado. Né? Entendeu? É a mesma coisa do Monza 98. É a mesma coisa do Monza 98. Mas isso que você comentou Eu está também diretamente ligado a comportamento, né? Exato. Comportamento de consumo e comportamento de moradia. O que era essencial lá atrás, por exemplo, dependência de empregada. Pode Era ver. essencial lá atrás. Hoje em dia, não se lança mais isso. Ou quarto para motorista. Cara, Exatamente. não Uma tem coisa mais. que Você vai em não existe Higienópolis, mais. tem às vezes
duas dependências, uma para empregada doméstica, outra para motorista. Hoje em dia não tem mais isso. Assim como a gente vê no Rio, teve muito esse movimento. As varandas todas sendo fechadas. Década de 60, 70. Depois, varanda vira sinônimo de status. Você abre a varanda. Hoje em dia, você desenvolveu um reiki, que é um vidro que fecha Fecha a varanda. ou abre completamente. Então, você pode fechar e usar ela aberta. Tudo isso é adaptação de acordo com o comportamento de consumo e o comportamento de moradia. Mobilidade é ponto decisivo. Você pode morar no maior apartamento, no prédio mais bonito, com o melhor pôr do sol. Se você levar 3 horas para ir, 3 horas para voltar todo santo dia do trabalho, você vai achar que você mora mal. Mesmo sendo o imóvel dos seus sonhos. Por causa da mobilidade. E a mobilidade te joga a isso, né? Então, por exemplo, igual você pega trânsito pra ir, pega trânsito pra voltar. Cara, meu, todo dia. Aí tem um farol, e tem aquele farol que te marca, né? Todo dia que eu passo aqui, Cara, esse farol tá fechado. Né? Então, isso eu sou um acaba- cara de sorte, né? É. Porque o meu estúdio, ele fica de carro a 5 minutos da minha casa, do meu apartamento. De moto, 3 minutos. Da casa do meu filho, da mãe dele, dá 5 minutos. Da escola do meu filho, dá 5 minutos. Chama-se qualidade de vida. Qualidade de vida, cara. É capaz de eu sou um você cara pagar. de sorte. A mais do que aquele apartamento vale para morar nele por conta da qualidade que ele te traz. Eu não sei. Esses dias eu senti falta de pegar metrô e ir pra Paulista, sabe? Assim, porque eu trabalhava na Teodoro Sampaio quando eu era CLT. E eu senti falta disso, sabe? Eu falei assim, cara, qualquer dia eu vou pegar o metrô e ir pra Paulista só pra sentir de novo aquilo, porque eu não sei mais o que é isso, cara. E eu não gravo mais na Paulista, né? Você não grava mais na Se a Paulista. A gente última gravasse vez que eu fui na Paulista, quando a gente gravou o podcast, então. cara. Mas assim, o que eu tô falando dessa questão de tendência é que assim, hoje, na nossa época, era muito mais difícil você ver pessoas aderindo estúdio, aderindo à imagem, né? Quem que Sim. pagaria? Quem Esquece. pagaria para fazer um ensaio de fotos? Qual corretor que faria isso? Nunca eu ouvi falar 2020 para cá que começou. E a Pandemia, né? Pandemia. exatamente. A pandemia foi o pandemia boom, né? E os corretores da reforçou. Remax que botam Da a Remax, foto na placa, né? É, Na verdade, quem começou com foto na placa foi a Valentina Caran, né? A Valentina Caran era uma corretora em São Paulo que era muito conhecida. Ainda é, né? Ainda é, mas hoje não mais do que como era antes. E aí ela, para colocar a imagem dela, ela colocou a foto dela. mas são E aí pessoas a com visão, né? Remax, exato. E E aí a lançou uma Remax, tendência. exato, aí a Remax Foi copiou. pioneira e lançou uma Mas tendência. quem começou a foto na placa foi a Valentina Caran. Foi Cara, a primeira eu que deu as caras. Eu acho que eu tenho uma cliente que fez placa. É. A foto tá impecável. Eu passo assim, eu olho e falo, cara, eu já fui de placa, caixa de pizza, a Forbes, a capa em revista do Você mundo fez inteiro. a foto pra ela colocou Pra na ela placa. colocou A na própria placa é um negócio que cai em desuso praticamente, né? Placa. Hoje, quanto mais placa tem o imóvel, menos líquido você acha que ele é. Exato. Se ele tiver 5 placas no imóvel, você fala, não, na verdade, Não hoje, vende, de jeito as nenhum. pessoas não querem mais nem colocar placa. Uhum. Por quê? A placa ela pode ser sinônimo de que o imóvel está vazio. A placa pode ser sinônimo de que ele não é um produto bom. Né? Então, assim, hoje em dia a placa já não é mais. Aí o cara não quer saber, quer que os vizinhos saibam que ele está vendendo ou alugando. Ele também não quer que os vizinhos saibam disso, também não quer por placa. Então, hoje, quer dizer, a placa já é uma coisa que na minha época, lá em 2010, era. O corretor me Essencial. perguntou. E porque por Você uma não coloca mudança placa de ainda? comportamento, as pessoas dificilmente andam pelo bairro para achar um imóvel. Ela vai no portal. Cara, eu falo isso e canso de falar. A pessoa que ela quer determinado imóvel, ela sabe as padarias que tem do lado. Ela sabe o trajeto, porque hoje a gente tem o Google Maps, né? Hoje eu vim pra cá, como é a primeira vez, eu já vim nesse condomínio aqui, tem um cliente que eu atendi aqui uma vez. E aí eu tava vendo o caminho, eu fui no Google Maps, porque eu tô de moto, então, tipo, é ruim ficar com o celular, né? Aham. Então, você olha todo o caminho, você sabe o que tem perto, o que não tem. Hoje em dia, você E tem muitas essa vezes o cliente facilidade chega até mais preparado do que o próprio corretor, que o né? próprio Ele corretor. fala, porque aqui não sei o quê, eu vi um outro apartamento nesse mesmo prédio que está por tanto, tal andar, e às vezes o corretor não tem essa E é informação. onde, Aí o corretor onde eu fala, falo. tem? Aí o corretor fala, E onde eu tem. falo muito sobre os vídeos, né? Sobre aquele lance de despertar o desejo de compra nas pessoas, né? É você entrar no emocional. É aquele lance da propaganda da novela das 8 no intervalo, né, cara? Que tipo assim, meu,
O Washington fazia muito bem isso, né, cara? E isso hoje a gente tem o nosso canal de TV, a gente tem nossa revista. Se o corretor ele souber estudar um pouco de storytelling, que isso é muito importante, cara. O cara que conhece sobre storytelling hoje, ele tá, cara, anos-luz do outro. Saca a Exatamente. jogada? Porque o cara que entra no imóvel e ele desperta o desejo de comprar. Porque, cara, eu compro um imóvel todo dia na minha cabeça. Porque eu vejo os decorados assim, cara. Aquele negócio foi pensado, aquilo é a coisa mais linda do mundo, cara. Eu fiz um Por vídeo que que esses o cara não tempos sabe usar num isso, cara? decorado de uma incorporadora e mandei pra uma pessoa editar, né? Uma videomaker. E aí eu falei, nossa, ficou lindo. Ela falou assim, nossa, eu gastei mais tempo admirando o apartamento do que Sim, editando o cara, vídeo. exato. Então hoje você compra um gimbalzinho para celular, R$ 300. Você tem um iPhone que, tipo, que é um investimento, precisa investir. Democratizou muito Não, a não tem criação como. do conteúdo de Exato. qualidade, Pra, né? pra caramba. Não, A entrega, ó, duas coisas. Isso já é comprovado. A entrega é melhor porque você gerou um conteúdo onde você criou um gancho. Eu não tô falando do gancho de pular em caixa d'água. Não é isso, cara. Eu tô falando de gancho, de cortes. Cara, coisa que sim. você faz no CapCut assim, em 2 minutos, cara. Então, quer dizer, isso é um investimento, né? Que a pessoa vai fazer ali. Fez o Exato. cortezinho, criou uma narrativa, criou um storytelling contra, põe só a narração dentro do conceito, porque isso vai depender de público para público. Mas você coloca ali, cara. Eu tenho um amigo, já é o segundo podcast que eu falo dele, o João. O João, ele é ator. Ele é ator, até saiu na propaganda agora da ReHap, na propaganda de Natal ele tá, o João Roncato. Hoje ele tá na Lopes. A pandemia levou ele. E ele é ator. Então ele tem uma narrativa boa, ele escreve roteiros, né, cara? E ele fez um vídeo esses dias, cara. Ele trabalha muito as casas de Pinheiros, são casas, apartamentos mais antigos, né? Cara, ele passou tanta emoção aquilo, ele mostrando a sala, ele mostrando a lavanderia, ele mostrando ele, cara, não acabou, tem mais. Que eu tava quase, tipo, querendo ir conhecer o negócio, sabe assim? E tudo Criou um isso, suspense. cara, é um negócio surreal. Quando o cara estuda storytelling, ele faz um curso de oratória, É. aí as pessoas falam pra mim, mas é difícil. Se fosse fácil, todo mundo fazia. O diferencial do cara que é grande, Mas para você oferecer uma experiência, você precisa investir. você precisa investir, Se cara. você não investir, Principalmente se você for autônomo. exato. Você precisa investir, porque senão você não consegue. Falando de storytelling, às vezes também, o que, que você pode criar de história? Se você não tem o que contar do imóvel, conta do bairro. Você vai vender o imóvel na Moca. Conta a tradição que existe na Tradição, Moca. mostra os restaurantes que Vai na tem, Liberdade, as conta a escolas. história da Liberdade, né? Então, assim, alguma coisa, por exemplo, em Osasco, nós temos ali Presidente Altino, que é um bairro que é totalmente residencial, mas que tem uma mobilidade, mas é um bairro tradicional também, de armenos. Então, quer dizer, você pode desenvolver, se você não consegue gerar nada, se você não viu ali nada que você consiga conectar para contar na rede social, faça isso. Tem que E tem Entendeu? uma estudar. Do questão bairro, importante também, né? da mobilidade. Então, tem muitas histórias que você consegue contar, né? Ou faz uma reflexão, até eu brinco com o dono da empresa, que às vezes ele indo para algum lugar, ele sempre conecta alguma coisa, né? Aí esses dias eu brinquei com ele sobre isso, que toda vez, todo meet ele fala, eu vindo para cá, eu tava imaginando, eu passei aqui, e não existia nada naquele empreendimento, e a gente fez, lançou, foi um sucesso, e hoje está entregue. Então, querendo ou não, ele está contando uma história para chegar até onde a gente precisa. Então, isso também é importante. Quando Sim. você traz você cria uma história, você cria uma É conexão, o gatilho, né? exatamente, é muito mais fácil Então, de depois as coisas andarem. storytelling, gatilhos mentais Mentais. são técnicas. Não adianta uma técnica se você não tiver uma boa estratégia. O que você falou foi, ele botou tanta emoção ali naquela história que me deu vontade de visitar o imóvel. O corretor, ele precisa também ter clareza de qual é o objetivo daquele conteúdo. Ele não está na internet para vender. A venda do imóvel vai ser depois da visita, Isso é depois a do consequência. atendimento, depois da reunião. Ele está ali para gerar interesse, para gerar respeito, autoridade. Conexão. Então, o que você precisa gerar ali no seu cliente é o interesse de te mandar uma mensagem,
de fazer uma visita. Call to action, É né? que você vê Então, o cliente, o exatamente. corretor, ele quer Call to falar action. tudo no vídeo. Ele quer falar do imóvel, ele quer falar das condições do imóvel, Da ele quer metragem, falar quer falar disso, da quer falar daquilo, das escritura, vagas. ele quer Aí falar ele falou tudo. tudo. Aí o que, que o cliente pensa? Não preciso mais desse cara pra nada. É. Eu já tenho toda a informação que eu preciso. Ah, não, agora não Mas gostei. quando você pensa naquele lance que a gente estava falando do infoentretenimento, porque essa é a lógica. Basicamente é isso que você falou. Geração Você- de desejo, né? A geração de desejo. Você faz uma venda sem vender. Isso é meio ridículo falar isso, mas acontece, cara. Então, por exemplo, essa semana eu atendi uma cliente, que ela me conheceu lá na palestra que eu dei lá, e aí ela me ligou, ela falou, cara, a própria palestra já mostrou a minha autoridade dentro do assunto, né? A prova social dos meus clientes já mostrou isso também. Esse é um outro lance importante dentro das redes sociais. É você pegar depoimento, é você pegar ali, depois da venda, o pós-venda que a gente estava Exato. falando. Fulano, hoje são 3 meses que você está morando na sua nova casa. Me conta um pouquinho, já tá respirando? Como foi a tua experiência? Beleza, cara, a minha experiência de compra foi assim, assim, assado. Prova social. Você vai criar um Exatamente. post com essa prova Uhum. social. Então, quer dizer, isso também gera autoridade. Gatilho mental da história, já que você entrou. O gatilho mental da história, ele é tão poderoso que Jesus, para mim, o maior vendedor do mundo, vende até hoje uma ideologia chamada amor através de histórias, que são as parábolas. Então, quer dizer, o cara que entende gatilho mental, que isso é investimento cultural. Exato. Isso é investimento cultural. Para você chegar onde você chegou hoje, eu garanto que você leu muito. Eu garanto que você frequentou lugares, que você conheceu, que você ouviu mais pessoas do que falou. Entende a Exatamente. parada? É igual a Sofia mesmo falou isso daí. Que o pessoal falou assim: Nossa, quanto tempo que você demorou para fechar com esse cliente? Aí ela respondeu: 40 anos. Que não é Não só. é? A venda não é só aquele momento, né? Então, assim, a gente vê hoje muita postagem, Instagram. Você que tá vendendo pouco, vou te ensinar aqui a maior fábrica de vendas, né? O maior, a palavra-chave para você fazer a venda. E não é só uma palavra-chave. Uhum. Não existe a palavra-chave. Só uma palavra-chave. Não existe uma fórmula que você vai falar assim: agora eu vou vender. Eu vou fazer isso daqui, eu vou vender. Sabe o que não existe? Não existe nem abordagem. Porque hoje você faz uma abordagem que deu certo, amanhã você tem que mudar. Você já tem que Sim. mudar. Né? E é por isso que até a própria inteligência artificial está roubando as ofertas dos corretores, porque a própria inteligência já está mais esperta do que muito E corretor. quando E você. nada mais é do que o espelhamento, Espelhamento. do que o ser humano faz. E quando você estuda, quando você entende, que você se apaixona pelo processo, você começa a entrar numa lei, que é uma lei também natural, que é a lei da normalidade. Nada vai contra a lei da normalidade, cara. Não vai, porque aquilo já se tornou tão normal pra você que você não tem pitch de venda, Exato. que você não tem tipo o texto de venda. Quer ver uma coisa que É natural, foi um entendeu? feedback que eu recebi de hoje em dia um parceiro, mas na época a gente estava fazendo uma venda juntos. Eu geria um fundo de investimento, então eu comprava imóveis detonados para reformar e revender. E a gente estava em reunião ali e tal, daqui a pouco tocou meu telefone, eu atendi o telefone. E aí eu vi que ele ficou me olhando e tal. Quando eu desliguei o telefone, ele falou assim: Cara, como que você fez isso? O que que eu fiz? O telefone tocou, parece que você mudou. Você estava falando comigo de um jeito, você falou com o cliente de um jeito totalmente diferente. E muito nisso de criar conexão, de se adaptar, de saber com quem você está falando. Eu tava falando da língua do cara ali. O que me ligou era uma outra língua. Totalmente diferente. Nós estava comentando sobre isso também. Você mudar, e aí Você você, vira pô, chave. do nada você se transforma. E tem que ser, né? A hora que você vai para uma mesa, e assim, eu sempre costumo deixar o ambiente de vendas, eu gosto disso. Quem trabalha comigo sabe que eu nunca gostei de sair do ambiente de venda. Então, assim, eu sou superintendente agora, então agora eu não faço mais mesa. Mas negativo. Eu vou para mesa porque eu gosto de um ambiente de vendas. Uhum. E eu costumo deixar o ambiente de vendas o mais leve possível. Então, assim, você vai ver o cliente rindo, o cliente interagindo. E isso, querendo ou não, eu não estou vendendo nada. Uhum. Teve um caso que, assim, a coordenadora chegou para mim, a corretora chamou primeiro eu, falou assim, eu era gerente na época. Falou assim, vai na minha mesa. Aí a coordenadora falou assim, eu já fiz de tudo.
o cliente não vai comprar. Eu tenho 10 anos de mercado. Eu falei, mas deixa eu ir. E aí eu fui, e aí na hora, que é a percepção que você tem que ter de fazer a negociação, né? Na hora eu percebi que não era o problema, não era o casal, não era fluxo, o problema era o pai. E aí quando eu percebi que o problema era o pai, o que que eu fiz? Fui lá, comecei a elogiar ele pela criação. Falei, parabéns pela criação do seu filho novo, né? Já comprando um imóvel, por certo, por orientação sua. E aí fui trocando ideia com E o de forma pai. natural, né? E aí depois que eu consegui a ideia deles de novo, porque eles já Quebrou o gelo, estavam né? levantando, aí sim eu fui pra. Mas então eu ia fazer uma condição, mas assim, de fato não dá. Não, não, mas faz aí pra nós. Aí eu fiz a condição. Na hora que eu dei uma melhorada na condição, que eu entendi qual que era a dor e fiz a condição que precisava, mas foi na hora, assim. Não, o pai falou pro filho, assim dá pra você comprar. Então, essas percepções que nós precisamos ter, e falamos até pouco de tendência, e o horário já foi. Rapaz do céu, Você Rafa. falou de leu Lembra- muito, estudou muito, investiu muito, mas, cara, eu aprendi muito com quem faz. Talvez isso, eu dei muita sorte de ter sempre líderes muito bons. Mas E você outros tava, não. você tava atento também, Mas né? então, você tem que esse é o saber. Você tem que melhor estar jeito de atento, né? aprender, É, cara. Porque legal. Você eu falo corretor porque eu tô com corretor, né? Mas assim, vocês têm áreas diferentes. Tem muito corretor que você olha assim, o cara, numa negociação, o cara tá aqui respondendo. Uhum. E a gente negociando. Como que ele vai aprender a negociar? Ele vai sempre depender de você estar na mesa Exato. com ele. A hora que eu não tiver, não vai ter negócio. Ele Ou vai eu, sempre ou outra depender de você pessoa, encantar o né? cliente. Exatamente. Então, gente, assim, ó, o horário já foi, a gente mal falou o Nossa. que a gente precisava falar, né? Mas assim, um papo muito bom, que vai agregar muito aí. Pepe, faça as suas considerações finais e fala um pouquinho também da sua rede social. Legal. Bom, passou super rápido, a gente não conseguiu falar tanto de tendência, não conseguiu entrar tanto em investimento, que é a minha principal especialidade. Então, eu comecei agora há pouco tempo um perfil, @ppmonte com 2 T's no Instagram, e lá você consegue acompanhar um pouco desse conteúdo e pegar muita informação de como trabalhar o público investidor, como trabalhar um imóvel para rentabilidade e como encantar o cliente a partir de informação e não de simulação. Ó, gostei viu, desse final aí. Vai lá, Rafa. Bom, eu gostei do papo também, né? A gente nem Nossa. falou de foto, mas a gente falou que tudo, a gente mostrou aqui que tudo tá ligado à imagem, né? Então isso eu acho mega importante. Bom, para quem não me conhece, vai lá no meu Instagram, tem bastante conteúdo também sobre imagem. Qualquer coisa me chama lá, a gente bate um papo, é Rafael M. Mendes. Rafael M. Mendes. Tem bastante coisa lá. Meu estúdio aqui em São Paulo também, né? Quiser conhecer um pouco mais da minha consultoria, ó, esse cara aqui vai estar comigo depois de amanhã, né? Vamos estar lá no estúdio. Olha eu fazer umas fotos entregando. novas, vai vir post novo aí. Vai. E mais uma vez, obrigado pelo convite. Prazer, o PP, conhecer ele aqui. E eu tenho, Acho que a gente tem bastante coisa para conversar. antes de encerrar, eu tenho 2 recados para você. O primeiro é, você que ainda não está trabalhando no mercado imobiliário, quer se tornar um corretor de imóveis, eu tenho 10 vagas de TTI para você se tornar um corretor de imóveis, desde certificação, capacitação, treinamentos diários, ajuda de custo. Tudo isso nós desenvolvemos para você se tornar um corretor de imóveis. Então entra lá no Instagram, @superaldevino, que eu tenho como você já começar 2025 com o pé direito, entrando na melhor profissão que existe, que é ser corretor de imóveis. E a segunda que eu tenho é você que ainda não está inscrito no meu canal, já vai lá no sininho, ativa o sininho e se inscreve no canal para acompanhar os novos episódios. Então, até mais.